O vídeo de hoje é para responder ali uma pergunta que ninguém em específico fez, mas que eu acredito que seja comum, que pode aparecer quando você começar a ler uma filosofia mística, podemos dizer assim, acho que é um termo apropriado. E aí pode surgir a dúvida, né, de por que esses textos eles são tão obscuros, tão estranhos, às vezes confusos, ambíguos. Quando alguém pega Dionísio Areopagita, o Eckhart, Pascal, Simone Weil, a impressão costuma ser mais ou menos a mesma, né? Isso aqui é algo muito vago, vai pegar conceitos, vai pegar termos filosóficos, mas aí vai aplicar uma subjetividade sentimental, pelo menos é o que parece, né? Ou isso aqui não está explicando o ponto que se propôs, ou isso parece propositalmente difícil, o autor está querendo ser hermético. Mas eu acho que essa impressão ela parte de um pressuposto muito específico sobre o que significa entender um texto filosófico, né? Então, antes da gente falar dos místicos, eu acho que a gente precisa ajustar o nosso modo de leitura. Então vamos contextualizar aqui, né? A maior parte da filosofia moderna treinou a gente para ler textos como se fossem sistemas explicativos, né? Mais uma vez a culpa de Hegel, enfim, uma brincadeirinha, né? Então você vai ler esperando definições, distinções marcadas, né? Argumentos progressivos, conclusões, teses, né? Então você lê como você lê a crítica da razão pura, como você lê o discurso do método, como você lê a fenomenologia do espírito. Então você está procurando uma resposta ali, você está procurando, ok, qual que é a tese principal desse cara, qual que é o sistema que ele está procurando construir, quais que são as definições que ele dá. E assim, isso não é um problema, na verdade muito pelo contrário, é extremamente útil, é extremamente funcional, quando você está lidando com coisas que podem ser tratadas como objeto. Então a natureza, a lógica, a ciência, a linguagem, estruturas sociais, política, tudo isso são coisas, são objetos das filosofias que podem sim ser tratados como objeto, então, portanto, faz sentido que eles estejam dentro de sistemas. O problema começa quando a gente tenta aplicar o mesmo modelo que a gente usa com objetos para algo que, por definição, não pode ser objetificado. E é exatamente aí que a filosofia mística vai começar. Porque para os místicos, Deus, o absoluto, o fundamento último, ele não é um objeto dentre os outros. Né? Ele não vai ser algo que possa ser colocado ali diante do sujeito para ser analisado, para ser descrito, para ser delimitado. Né? Dionísio vai deixar isso muito claro, de que qualquer conceito que eu forme já é, por definição, menor do que aquilo que eu tento pensar. Então, quando o leitor que está acostumado com essa linguagem mais acadêmica, né, moderna, ele acusa esse misticismo ou ele se incomoda com essa falta de clareza, muitas vezes isso parte mais de uma expectativa que eu crio, né? Muitas vezes eu vou estar exigindo justamente aquilo que o místico se recusa a fazer, que é transformar o absoluto em um objeto manejável, em algo comunicável. Então essa obscuridade colocada no texto, ela não vai ser um problema metodológico, mas ela vai ser uma fundamentação ontológica. A própria recusa a se dizer já está lançando as bases para a ontologia mística. Um bom jeito de você entender isso é perceber que a mística trabalha com uma lógica diferente da explicação. Então, se a gente for falar aqui dentro de um termo comum da filosofia, né, o explicar vai ser o iluminar, vai ser você elucidar aquilo, você desenvolver. Né? Pensa na maiêutica do Sócrates, literalmente, né, dar a luz, trazer ali, induzir este parto da ideia. Né? Então você tira algo da sombra e coloca ele sob um conceito. Então você, por meio das ferramentas aptas, das perguntas certas, você traz à luz este conceito. Mas na mística, você tentar explicar demais, na verdade vai ser um defeito, vai ser trair esse próprio objeto. Porque o que vai estar em jogo não é esclarecer algo que estava confuso, como esse conceito que a gente citou antes, que estava meio obscurecido. Mas aqui o foco vai ser preservar o mistério daquilo que é excessivo. Por isso que um dos conceitos
místicos vai ser dessa treva luminosa. Não é porque o Areopagita gostava de paradoxos, né? Mas porque a linguagem entra num curto-circuito quando ela tenta dizer o que ultrapassa toda determinação, toda mediação. E linguagem, no fim das contas, é mediação. E isso nos leva ao meu queridinho aqui, o Eckhart, né? Inclusive, esse livro aqui é relativamente boa, tá? Se você quiser começar lendo ele pelos sermões, algumas coisas aqui você vai precisar ler 2, 3 vezes, ficar pensando um pouco, mas não é muito difícil, tá? Geralmente ele produziu esses textos justamente pensando no povo, né? Mas tudo bem, é aqui que o Eckhart entra, né? Ele talvez seja este exemplo mais claro de como essa obscuridade mística vai nascer de uma precisão extrema e não de um descuido. Então, quando o Eckhart diz coisas tipo, eu peço a Deus que me livre de Deus, ele não tá fazendo uma provocação aqui, pra chocar o pessoal, né? Vou postar essa no Twitter. Não. Ele tá dizendo algo muito técnico. Qualquer imagem de Deus que eu possa formar ainda é um ídolo mental, é uma representação finita. Por isso que ele pede para Deus me livrar de Deus, daquela concepção que eu construí, né, deste ídolo mental. O problema aqui não é falar de Deus, o problema é achar que aquilo que eu digo esgota o que Deus é, ou que aquilo que eu falei é um retrato de Deus. Então o Eckhart ele vai escrever de um modo tenso, né, por uma via negativa, às vezes meio abrupto, porque ele está constantemente desfazendo aquilo que o leitor tenta construir. Então você vai estar lendo, tentando construir ali, né, dentro daquela óptica que a gente falou, tentando construir o castelinho do Eckhart, do sistema dele, e o tempo todo ele está demolindo. Então o ler Eckhart com esse olhar esperando um conforto conceitual, uma segurança, um chão sólido, né, para se construir, é ler ele do jeito errado. Talvez por isso seja até um pouco mais fácil a gente falar de uma mística existencial, tá mais próxima da gente, né? E aí o grande nome disso seria o Pascal, vai ajudar a entender esse ponto, né? Ele não escreve de uma forma sistemática, por mais que ele já esteja dentro desse contexto moderno, né? Mas justamente porque ele compreende que os principais problemas humanos, da miséria, da miséria e da grandeza, né? Dessa ambiguidade de Deus, da existência, não são coisas para se resolver no espírito geométrico. Quando ele escreve os pensamentos, a própria estrutura de fragmento do texto já é um retrato de como a condição humana é fragmentada. Essa obscuridade, no Pascal, ela não é mística no sentido técnico de Dionísio, né? E aí por isso que eu falei, uma mística existencial. Ele vai escrever como alguém que sabe que o ser humano não vai ser um sistema coerente, não vai ser esse algo tão simples assim, como é muitas vezes tratado. Então, por isso mesmo, a gente vai construir essa noção da mística existencial sem uma linearidade absoluta. Porque você querer fazer isso vai acabar perdendo o objeto do humano. Então, aqui a gente parte, né, do Deus inefável, desse Deus que é incaptável nos conceitos, e isso também se reflete na humanidade, no eu. Né? Este eu que ao mesmo tempo é grande e é pequeno, que é angelical e é bestial, que é paradoxal na sua essência. E aí vai ser inevitável, inescapável a gente chegar na diva, né, que é a Simone Weil. Porque o maior erro das nossas leituras equivocadas é confundir a compreensão com a apropriação. Então, a mística, para Weil, não vai ser algo que eu possuo intelectualmente, não vai ser um conhecimento que eu adquiro intelectualmente, mas pelo contrário, né? Algo diante do qual eu preciso me esvaziar. Por isso que para ler esse tipo de texto, o importante vai ser a atenção. E aqui a atenção não é esse esforço ativo para você dominar o texto, né? Mas uma disposição passiva de acolher aquilo que é mostrado. O leitor que quer algo mais direto, que às vezes faz uma leitura apressada, ele vai olhar para isso e vai chamar de obscuridade, sim, mas um leitor atento percebe que o texto está exigindo uma transformação do próprio leitor. Não se trata simplesmente de ok, eu sei mais uma coisa. É aquele ponto, a verdade é a subjetividade.
Aquilo só se torna efetivamente verdadeiro a partir do momento em que eu interiorizo isso, a partir do momento em que eu aplico isso, que eu pratico isso, que aquilo, da mesma forma que eu interajo com o texto interage comigo. Então, esse que é o ponto central dessa nossa mini aula, né? Os místicos, eles parecem obscuros porque nós lemos eles com as expectativas erradas. A gente quer definições fechadas, progresso linear, conceitos estáveis, controle intelectual, mas a filosofia e a teologia mística vão trabalhar com um despojamento conceitual, com uma linguagem negativa, com um paradoxo, com a transformação do sujeito. Então, a questão aqui que não é uma falha de clareza, é intencional. É uma mudança do critério do que significa ler e compreender algo. Ler a filosofia mística não é ficar o tempo todo perguntando o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso significa? Mas também o que isso está desfazendo? O que isso não quer dizer, ou melhor, desdizer, né? Qual que é o objetivo? O que isso vai me esvaziar enquanto eu leio? Isso não significa que a gente tem que abandonar o rigor, então agora só ficar encarando o texto, meditando assim, né? Mas significa aplicar esse rigor no lugar certo. Talvez o maior erro moderno seja achar que tudo que não pode ser totalmente esclarecida não merece ser pensado, não merece ser trabalhado. Se você se aproxima desses textos com essa chave de leitura, aí muita coisa muda mesmo, né? Porque eles vão continuar difíceis, mas eles vão deixar de parecer arbitrários. E aí você começa a perceber que muitas vezes a obscuridade não está no texto, mas na expectativa com que a gente chega nele. E eu acho que a gente já estourou o nosso tempo. Eu espero que tenha sido algo legal, que tenha prendido a atenção de vocês, que tenha dado para entender mais ou menos, né, quais os conceitos aqui, como pegar para ler, que isso tenha despertado seu interesse em ler esses pensadores que são tão bons, tão gostosos de ler mesmo. Então, se você curtiu, se foi útil para você, não esquece de curtir, compartilhar, ajudar aí no engajamento. Se você não for inscrito aqui no perfil, se inscreve. Eu espero vocês na próxima. E se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários também que eu faço um vídeo respondendo. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.